Olá a todos os que estão a ouvir agora o Exercise Matrix Podcast, episódio número 7 com o Rui Maldini. Ao longo deste podcast nós vamos e falamos sobre o que é a PSE, como é que a PSE pode ser utilizada em contexto de aulas de grupo e de personal trainer, feedbacks e maneiras que podemos ensinar aos nossos alunos, quer lá está, em aulas de grupo e em personal trainer, de forma a proporcionar a melhor experiência de treino possível aos mesmos. Também abordamos um bocado a parte da performance esportiva, como é que a PSE pode ser utilizada em conjunto com outras variáveis para melhorar o processo de treino, diminuir o risco de lesão, de forma a que a performance do atleta seja o melhor possível. Foi uma conversa muito produtiva e espero a todos que desfrutem e obrigado por assistirem. Difícil. Ora, aí está. Estás a ver como tu sabes? Não te enganes. O careca mais lindo de Guimarães. Ora, Reza a lenda. ora, nem mais. Vamos deixar aqui o povo entrar só. O Peixoto não tem hipótese. Ele bem tenta, mas não tem hipótese. Não tem hipótese. Coitado do homem, pá. Então, como é que estás? Está tudo, Bruno? Oh, comigo está tudo. Eu não morro de estar em casa. Eu já pratico o afastamento social na minha vida, ao máximo possível. Para vir o custarada. Ainda para mais vivo no fim do mundo. Eu consigo dar voltas a pé aqui. Não estou confinado em casa. Tu é que estás pior. Opa, tenho uma boa área também para andar aqui. Não estou mal. Não estou Não mal. estás? Pronto. Não estou mal. Ainda tens traço. Uhum. Por isso. Ainda dá para eu dar aqui umas voltinhas. A volta de terraço. Ai, bem bom. Há quem nem isso. Esperar só mais um minuto para ir entrando. O pessoal está a entrar, vou mandando a live para os vossos amigos, para que ela chegue ao máximo número de pessoas. Aí na setinha. Força nisso. Não tenho já nada a fazer. Olha, eu tenho-me mantido bastante ocupado. Não posso. É? Ah, Ao menos isso. tenho finalmente tido tempo para andar com as coisas doutoramente para a frente. Caralho, milagre. Ah, Está aí um milagre. a universidade também não parou. Estão aí até alguns alunos meus lá da universidade que continuam a ter aulas. Aquilo parou logo um pouco, logo aquilo que foi decretado o fecho o encerramento da universidade, aquilo parou. Mas entretanto foi tudo restabelecido e tenho conseguido dar as aulas através da plataforma para toda a gente. Pá, e tem corrido bem. Claro que nunca é a mesma coisa, mas tem corrido bem e tem dado. De resto, olha, tenho tido tempo para estudar coisas que às vezes não tinha tempo. Tenho tempo para fazer. Olha, chegou um falso. Tenho tido tempo Ora para. aí está. Peixoto, o Bruno Alex estava a dizer que o careca mais lindo de Guimarães era o que estava agora online e ao vivo. Portanto, tu não tens qualquer tipo de hipótese. Continuando. Bem, tenho conseguido fazer coisas que no meu dia a dia às vezes não consigo, ler um pouco mais algumas coisas fora do contexto de exercício, que também gosto. Tenho conseguido organizar-me bem, por acaso, não me posso queixar. Maravilha. Nem tudo é mau. Não, Vai lá, mano, vai lá. Também só me queres para pagar a Netflix, meu. Não serves para mais nada. Somos chulas. Bem, vamos lá começar isto, então. vamos lá então. Bem-vindos a todos que estão a ouvir durante a live e que estão a ouvir no Spotify. Este é o 7º episódio do Exercise Matrix Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a PSE no exercício físico, o que é a PSE, como é que aplicamos, as vantagens e desvantagens, algumas diferenças entre PSE de esforço e de desconforto, como podemos aplicá-las no nosso trabalho, como professores de aulas de grupo,
como preparadores desportivos, como personal trainers. Há muito por falar, temos aqui vários tópicos, podem ir fazendo perguntas e depois, se não abordarmos esses temas ou se não estiverem planeados, podemos facilmente introduzi-los e o Rui Maldini deve estar disposto a esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, desde que ele saiba, e eu também, se souber, também posso ajudar. Portanto, vamos começar como começamos todas as outras lives, com o Rui a falar sobre si, quem é o Rui, porque é que ele foi para Educação Física ou Ciências de Desporto, qual é o seu percurso académico e o que é que ele faz agora. Pronto, Bruno, olha, antes de mais e antes de me apresentar, não posso iniciar isto também sem te dar os parabéns por estares a organizar isto tudo. Isto tudo das lives foi um pouco, e está sendo um pouco, não digo banalizado, mas massificado nesta altura que temos que estar em casa por causa do vírus. Contudo, esta tua iniciativa já tinha surgido antes e o teu convite para eu falar sobre este tema já tinha surgido antes, portanto, de louvar na mesma essa tua atitude e esta forma de quereres partilhar algum daquilo que é não só o teu conhecimento, mas também aquelas pessoas que são mais próximas, falarem sobre os temas que por norma estudam, como é o meu caso neste momento. Quem é que eu sou e o que é que me fez surgir e despertar todo este interesse pela parte do exercício físico? Eu sinceramente... Espera aí que Diz? Está bem gravar um bocado, repete. Eu estava a dizer que quando fui para a parte de exercício físico, para a licenciatura de Ciências do Desporto, não vou mentir, e a minha ambição era conseguir entrar no ensino e na parte para as escolas. Mas tendo em conta aquilo que foi o meu percurso, e cruzei-me com uma pessoa de quase 2 metros e de 100 e tal quilos. Tropeçaste numa pessoa de 2 metros. Exatamente, tropecei numa pessoa de 2 metros. Que me fez pensar no meu objetivo de uma forma um pouco diferente. Eu já era uma pessoa que ia frequentando os ginásios e as atividades de academias, quer aulas de grupo, quer a parte do treino de força, e foi sempre algo que me interessou. E eu, no meu 3º ano, quando tenho que fazer a escolha por qual o ramo que escolher, como funciona lá na UTAD, dou por mim a pensar realmente aquilo que eu queria para o meu futuro, e vejo os exemplos de colegas meus de curso que tinham ido para futebol, porque no ano que eu entrei na universidade, em Vila Real, o ramo de atividades de academias nem sequer tinha aberto. Quase toda a gente tinha ido para futebol, grande parte dos rapazes tinha ido para futebol, e eu vejo que grande parte dessas pessoas tiveram a infelicidade de não conseguir entrar no futebol. É difícil. Conseguiram entrar, conseguiram de forma muito pontual, de forma muito precária, e então eu decidi realmente aquilo que queria era vingar-me na parte do exercício físico, prescrição de exercício e atividades de academias, que foi esse ramo que escolhi. Depois aí foi um desenrolar de situações, as coisas, sou sincero, foram acontecendo de uma forma tão natural que eu costumo dizer que eu quase nem planeei, fui tendo sorte por ir tropeçando também nas pessoas certas e nos colegas certos, e daí depois fui para o mestrado e foi onde surgiu esta minha ambição de começar a estudar a percepção subjetiva de esforço, e depois mestrado desenrolou neste momento que estou na parte do meu doutoramento e por aí em diante. Como é que foi o teu contacto com a percepção subjetiva de esforço? Como é que isso surgiu? Como é que isso surgiu? Grande parte da minha atividade, quando comecei a trabalhar nos ginásios e quando comecei a frequentar, como eu te disse, eu fazia não só aulas de grupo, mas também muita parte ligada ao treino de força, e principalmente nas aulas de grupo não me davam qualquer tipo de parâmetro para eu... Simplesmente me diziam, mas como me diziam a mim, diziam ao senhor de 60 anos e à rapariga de 30 ou 40 que estava ao meu lado, para apertar mais carga, para tirar menos carga, para andar mais rápido, para andar mais lento, e eu não conseguia perceber qual era o critério associado a isso. Isto nas aulas de grupo. Depois, na parte da musculação, diziam-me que eram 3 de 10. E eu, ok, 3 de 10. Mas 3 de 10 como? 3 de 10 porquê? E outro dia, outro plano de treino já tinha, em vez de 3 de 10, tinha 4 de 8. E eu não conseguia perceber qual era a lógica que estava por detrás disso. E nem conseguia perceber, nem conseguia obter uma explicação que fosse lógica para mim.
E pronto, como começa a surgir toda essa inquietação à volta de como controlar e como ver a percepção subjetiva de esforço, pronto, em conversa com essa pessoa de 2 metros, surgiu a parte de estudar o controle de intensidade de esforço através dessas escalas, que daqui a pouquinho já falámos a diferença entre elas. Sim. Pronto, e surgiu por aí, um bocado também vou acreditar por necessidade, que acho que toda a pesquisa acaba por uma necessidade de resposta a algo. Por necessidade acabei por começar a estudar a percepção subjetiva de esforço nesse contexto. Pronto, então já que abordámos isso e como é que tu ficaste, como é que tiveste o primeiro contacto com ela, podemos começar a falar o que é a percepção subjetiva de esforço e o que é que ela nos dá, o que é que ela mede. Pronto, então, a percepção subjetiva de esforço surge inicialmente com a escala de Borg, a famosa escala de Borg de 6 a 20 valores, e onde associa não só o ponto numérico, ou seja, o 6, o 7 até ao 20, não só a parte numérica, mas também uma que eles chamam de ancoragem, ou seja, associada a um número, ter uma frase que te diga mais ou menos aquilo que tu deverás estar a sentir pela parte do exercício físico. Seja uma parte extenuante, que é, por exemplo, o 20, uma parte exaustiva, extenuante, não dá para continuar, uma parte relativamente fácil, pronto, dá para ter uma ancoragem associada a um número. Depois, mais recente, surge a escala de Omni. E a escala de Omni já surge para várias atividades, inclusive a treino de força, inclusive a passadeira, inclusive a elíptica, o remo, ou seja, já existem várias associações à escala de Omni. E a escala de Omni não só varia de 6 a 20, porque é de 0 a 10, varia também não só ter uma figura associada, isto é, aqui estava a dizer o António Mesquita, É sim, isso. é isso mesmo. Não de 6 a 200, mas de 60 a 200. Eu falo já e tento explicar já um pouquinho isso. Ou seja, a escala de Omni de 0 a 10 tem o número associado, tem a ancoragem, ou seja, a frase associada, e tem também uma figura, um desenho. Isto é, por exemplo, para dar um exemplo prático, vamos imaginar no treino de força. Vemos o indivíduo no 0, ou no 2, ou no 3, ou no 4, com uma barra com alguma carga, mas até com uma figura em termos de rosto bem. Tranquilo, consegue falar. Tranquilo. E vemos no 10 a barra com aquela sensação que está carregada, que até está tipo meio abrigada, e a figura da pessoa, o rosto da pessoa, a expressão da pessoa, isto é, do desenho, estar com ar de dificuldade em realizar aquela tarefa e dar continuidade à mesma. E aqui estas duas diferenças da escala, não só a figura, mas o 6 a 20 e o 0 a 10, eu não vejo como uma melhor ou outra pior. Mas a de Borg surge no querer replicar aquilo que eram os batimentos cardíacos. Isto é, o 60 supostamente seria aquilo que era o repouso, não é? Mais coisa, menos coisa, já sabemos. E os 200 seria aquilo que era o máximo da pessoa. Então surge a necessidade de pôr 6 a 20. Já a escala de Omni surge com uma ambição de tentar replicar aquilo que é a intensidade de esforço do sujeito. Ou seja, 0 seria 0 esforço e o 10 seria tipo 100% em termos de esforço para aquela tarefa, percebes? Então surge aqui esta diferença em termos de escalas. Ok. Mas na literatura há alguma diferença entre a de Borg e a de Omni? Eles estão ao detrimento de uma, há uma que está com mais evidência do que a outra, ou tem as duas um bom suporte científico para ser usadas? Não necessariamente umas ser melhores que outras. Eu acredito que a de Omni hoje em dia é mais usada porque, lá está, enquanto tudo 6 a 20 lá, é mais subjetivo. É complicado porque nem toda a gente vai andar naqueles valores. E ainda é mais difícil ter essa relação com a frequência cardíaca. Enquanto que é mais fácil para tu interpretares, Bruno, o 10 é o teu máximo e o 0 é nada. Sim, é sim, mais sim. fácil do que tu perceberes que o 6 é nada. Estás a perceber?
então acaba por ser mais fácil correlacionar por aí. Mas não há qualquer tipo de evidência que diga que uma é melhor que outra. Atenção. Eu estou a dizer isto baseado em alguma experiência e alguma subjetividade associada à questão. Sim, 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 sim. Porque a ambição de escolher o de 0 a 10 era mesmo isso. Ou seja, ser o 100% e ser o 0, nada, não é? Obviamente. É mais nesse intuito. A Domini tem outra vantagem, que é, já está muito bem provado em termos científicos que se correlaciona para vários tipos de atividades. Atividades de Tipo, quais? maior duração, diz? Era isso, quais atividades? Já existem para muitas, desde a bicicleta, desde a passadeira, a elíptica, tudo que seja cicloergómetros já está validada para uma infinidade de ergómetros. E também já está associada para o treino de força, já está associada para não só a parte também com elásticos, que também é treino de força, mas já há muitas variações da mesma escala, percebes? Portanto, daí se calhar ser mais proveitoso para quem atua de várias formas, utilizar uma escala se calhar de 0 a 10 acaba por ser mais prático. Mais fácil. Consegues, por exemplo, explicar mais ou menos para quem está lá em casa e nos está a ouvir posteriormente no Spotify, se há um intervalo tipo de 1 a 3 é baixinho, de 4 a 5. Então na escala de Omni, Exato. aquilo está associado em inglês, mas fazendo uma tradução simples para aquilo que é o português, o 0 é a ausência de esforço. O 0 é, por exemplo, se for num ergómetro, ou se for numa passadeira, ou se for numa barra, ou se for é não estar a fazer o exercício. O 0 é não estar a fazer, certo? Depois começamos a escalar no 2, que é muito fácil, tá? Depois no 4, porque aquilo depois sobe 2 em 2. No 4 é relativamente fácil, ou seja, já não é muito fácil. Depois avança para o 6, que é relativamente difícil, ou seja, é naquela parte que já começámos a sentir algum desconforto. Há uma dificuldade a fazer, exatamente. Sim. Depois avançamos para o 8, que é difícil. E depois avançamos para o 10, que é extremamente difícil. E normalmente o 10 está associado ao término de execução do exercício. Que não dá mais. Quando chega a 10, não é capaz de continuar a fazer o exercício. Normalmente é esse o ponto, o teto máximo em termos de exercício. Isso correlacionado, por exemplo, com RM e com frequência cardíaca, já há alguma correlação? Aí começa a bater num ponto, é assim, existem correlações da percepção subjetiva de esforço com marcadores fisiológicos como o consumo de oxigênio, como o lactato, como frequência cardíaca, mas tudo mais associado àquilo que são as atividades de maior duração, as atividades cíclicas e de intensidade moderada. Porque o intuito da criação da escala foi exatamente esse. Era conseguir monitorizar aquilo que são as atividades de maior duração e de intensidade menor. Ou seja, o correr, o andar de bicicleta, toda a parte de ergómetros, ou seja, de intensidades mais moderadas, baixa moderada, até de longa duração. E nesse ponto o treino de força começa a entrar em conflito. E existe alguma literatura que começa a demonstrar o quê? Por exemplo, há um artigo muito interessante do Shimano que diz o seguinte: tu vês lá a correlação da percepção subjetiva de esforço, por exemplo, com as percentagens de RM. E tem lá alguns valores. E uma coisa muito curiosa, que foi aí que depois começou a surgir outros estudos, uma coisa muito curiosa que é o quê? Os indivíduos foram levados até à falha. Já sei, já, problema. Os indivíduos foram levados até à falha. Vamos retirar da equação o facto de irem ou não irem à falha, que isso já sabemos que às vezes nos estudos, pronto, nós os conhecemos. O que é certo é que quando é perguntada a percepção subjetiva de esforço aos sujeitos, o que é que nós vemos? Vemos que a média, claro, tem o seu desvio padrão associado, mas a média dos indivíduos relatou 8. Ou seja, os indivíduos foram à falha. Foram incentivados a chegar até à falha. Mas quando lhes pergunto, ou seja, e falha pressupõe falha muscular momentânea, pressupõe
o não conseguir Fazer mais nenhuma repetição, exatamente, mobilizar a o carga. não conseguir dar continuidade àquela tarefa. E não conseguem realizar nem mais uma repetição e depois, quando lhes perguntam o esforço daquela tarefa, dizem 8. Ou seja, há aqui alguma coisa que não bate certo. E este conflito pronto, não digo de sensações, mas este conflito de informação por parte do nosso sistema levou a que alguns investigadores, nomeadamente o Fisher e o Steele, e também o Paulo Gentil, já começa a entrar no grupo de pesquisa deles, começassem a investigar a percepção subjetiva de esforço relacionada ao treino de força de duas formas distintas. Que foi Esforço e desconforto. no início, exatamente, que foi aquilo que tu falaste no início, que é PPT e PC. a parte do esforço e a parte do desconforto. Então, o que poderá acontecer muitas vezes é que a pessoa, quando faz muitas repetições, ela vai dizer que poderá dizer que é um 10, mas é o desconforto e não o esforço, porque ela pode não atingir a falha. E o contrário também. Ou Sim, seja, sim. a pessoa quando tem muita carga e só chega, por exemplo, a fazer 3 ou 4 repetições máximas, onde não conseguiu realizar a seguinte, acaba por dizer um valor que não é 10, quando ela no fundo não conseguiu dar sequência àquilo que era a tarefa que tinha proposto, percebes? É um bocado por aí. O que é que os autores, aqueles que eu disse há pouquinho, o Fisher, o Steele, e agora também o Paulo Gentil está com eles, o que é que eles dizem relativamente a isso? O que eles dizem é o esforço deriva mais de fatores em termos centrais. Ou seja, a quantidade, digamos, de energia que eu ainda tenho para dar seguimento àquela tarefa. O desconforto deriva mais de fatores periféricos, ou seja, aquela acumulação de desconforto mais local e não tanto em termos centrais. Ou seja, o desconforto está mais associado a questões periféricas, a questões locais, e não tanto a fatores centrais, como, por exemplo, a capacidade de continuar a executar aquela tarefa. Portanto, aquele ardor que nós muitas das vezes sentimos quando estamos a executar um exercício, isso está associado ao desconforto e não ao esforço. Percebes? Ou seja, será pertinente nós conseguirmos educar e ensinar àquilo que é o nosso cliente esta distinção em termos de desconforto, em termos de esforço, porque senão ele vai entrar em conflito em termos de sensações e de informações e não nos vai conseguir dar uma resposta fidedigna. E se não nos dá uma resposta fidedigna, acontece-nos como aquilo que há pouquinho comentei contigo, não posso estar a tirar conclusões com uma ferramenta que tem alto viés, portanto... Exato. Já que falas aí do viés, quais as vantagens e as principais desvantagens, assim de forma resumida, da utilização da PSE? Já falámos de algumas, que é o cliente não conseguir poder confundir o desconforto com o esforço com o desconforto, certo. mas também temos algumas vantagens, não é todas vantagens. Pode ser uma ferramenta muito boa. Há aqui uma coisa que é a maior característica da percepção subjetiva de esforço, e o próprio nome o indica, que é a subjetiva, que para mim eu encaro como uma vantagem, de certa forma, mas ao mesmo tempo a encaro como uma desvantagem. O que é que eu quero dizer com isto? É uma vantagem porquê? Porque o facto de ser subjetiva, eu sei que ela está a ser utilizada e está a ser adequada realmente para aquela pessoa em questão. É individual, se é subjetivo, é individual. Certo? Só que, ao mesmo tempo, o facto de ser subjetiva, tu não sabes se está a medir aquilo que tu realmente queres medir. Exato. Ou seja, isto aqui pode ser interpretado como uma vantagem, de certa forma, e eu vejo-a também como uma vantagem, porque eu tenho um standard daquela pessoa, eu tenho uma norma daquela pessoa, contudo, ela chega-me de um dia pior ou de um dia melhor, e se eu não tenho um controle subjetivo e tenho só um controle objetivo, como é, por exemplo, o percentual da RM, eu posso estar a subestimar ou a supraestimar aquilo que será a intensidade do exercício naquele dia para aquela pessoa. Portanto, associar a isso
uma ferramenta subjetiva, acho que é pertinente. Só que, por outro lado, tens aquelas pessoas que, e tu certamente já lidaste com pessoas assim, que não são muito viradas para o treino. Então, qualquer coisinha já se estão a queixar por tudo e por nada. Pá, Exato. aí fica mais complicado, porque elas vão estar a dar valores supraestimados relativamente àquilo que estão a fazer. Portanto, esta também é realmente uma desvantagem. Ou seja, é vantagem de um lado e é desvantagem por outro, percebes? Agora, as vantagens que realmente ela tem, e ninguém as pode negar, é que é de fácil acesso, é barata, que é só um papel, né? Exato. E é de fácil uso. Este fácil uso não quero dizer que deve ser um uso desresponsável. Porque se for um uso desresponsável, ela não serve para nada. Absolutamente nada. É mais fácil utilizar um cardiofrequencímetro que não dá trabalho nenhum. É só ter ali, ter o Exato. relógio, está a ver os batimentos e acabou. Este fácil uso tem algum treino, digamos, associado a isso. Treino, isto é, treino quer com o cliente, quer nós, em termos de profissionais. Em termos de desvantagens, é que a sua fiabilidade, por causa disto que eu acabei de dizer, com destreinados, é muito pouca. Opa, é muito difícil uma pessoa que nunca treinou saber o que é um 6, um 8 ou um 10. Tipo, Não, claro. consegue, percebes? Não se consegue balizar naquilo que é aquilo que é a intensidade do treino. Isto em destreinados tem Quanto tempo? Tens algum tempo mais ou menos estimado no treino de força que a pessoa demora para aprender? Com a tua experiência, que isto é difícil saber. Vai depender de cada pessoa, mas é difícil e mesmo em termos científicos fica difícil. Eu vejo normalmente artigos que querem ter uma familiarização 2 semanas? boa, escala, diz? 2 semanas? Normalmente é tudo 2 semanas. Eles normalmente dizem essas 2 semanas, mas eu sou muito cético em relação a isso. Pois porque na prática é daquelas coisas que. Complicado. Fica complicado, porque muito sinceramente, e sendo muito honesto, quer contigo, quer com toda a gente que nos está a assistir, eu não consigo utilizar a percepção subjetiva de esforço com todos os meus clientes. Claro. Tenho clientes que estão totalmente desligados, totalmente fora daquilo que são as minhas ambições e aquilo que eu poderia querer em termos de intensidade. Eu uso, atenção, eu uso, mas sei que aquilo pode estar a ser altamente falível. Não uso com aquela pessoa, estás a perceber? Ou seja, Exato. eu tento recolher alguma informação, mas a forma como trato aquela informação, depois vou É passar diferente. muito bem com. Claro. E associo a isso o quê? Tento associar a isso outros fatores, não só o valor, é só aquilo que a pessoa me dá, tento associar outros fatores, como por exemplo, num Espera aí que o estímulo teu de está a maior dar com um bocado, duração. estava a encravar um bocado. Espera aí, já está a ver. Agora, Pode dizer. eu Tem estava a dá dizer, uma. Isso. eu estava a dizer que eu uso na mesma com muita gente, ou quase com toda a gente, só que o valor e a forma como eu interpreto aquele valor às vezes pode variar de pessoa para pessoa. O que é que eu quero com isto dizer? Tenho clientes que eu sei que me vão subestimar ou supraestimar aquilo que é o valor que me está a dar, percebes? Então o que é que eu tento fazer? Tento associar a isso outros pontos. Outras formas de controlar. Exato. Por exemplo, quando são esforços de maior duração e de menor intensidade, ou seja, intensidade moderada, eu tento estar atento também à própria ventilação. Que tu, por exemplo, quando associas um valor de 6, 6, 7, em termos de porcentagem subjetiva de esforço na de Omni, normalmente isso corresponde sensivelmente a 70% da tua frequência cardíaca e mais ou menos ao teu limiar ventilatório 2, que é quando o quê? É quando a tua ventilação começa a passar de um ponto em que o consumo de oxigênio se cruza com a exalação de dióxido de carbono. Ou seja, tu quando estás em intensidades baixas a moderadas, tu estás num ponto que todo o oxigênio que tu consomes é suficiente para remover o dióxido de carbono, basicamente. Há ali um ponto que o acumular de intensidade não te deixa remover, por exemplo, tudo aquilo que tu queres. Então,
os valores de CO2 começam a ser maiores que os valores de O2. Do oxigênio. E o que é que isso faz? Isso faz com que a tua ventilação comece a ficar mais frequente. Porquê? Tens que respirar com mais frequência, porque senão não vais conseguir dar conta do recado, digamos assim, de forma mais grosseira. Então, eu costumo associar a ventilação e costumo associar essa necessidade maior da pessoa ventilar àquilo que é a escala, já também para ter outro tipo de ancoragem associado ao exercício, percebes? Ou seja, depois tento utilizar estratégias como, por exemplo, imagino que agora quer falar comigo e existe uma escala que é a Talk Test, que é uma escala que diz o quê? Se a pessoa conseguir falar contigo e dizer-te 2, 3 palavras, se encontra no patamar X. Se a pessoa não conseguir falar contigo, sequer não conseguir dar uma palavra, patamar Y. Se a pessoa consegue manter uma conversa fluida, como nós estamos aqui os dois a ter, está no patamar Z, percebes? E então associar esse tipo de estratégias para melhorar a fiabilidade dos valores que eu obtenho da percepção subjetiva de esforço. Exato, é associar essa ferramenta ao máximo de ferramentas que conseguis tirar. Sem dúvida. E vai demorar a conhecer o cliente. Depois, às vezes, não temos tempo para conhecê-lo. E uma vez por semana ou 2 vezes por semana é muito difícil, depois tirar conclusões. Por isso, alguma coisa que eu tenho visto em treinados, no treino de força, é que, pá, na minha experiência, resultava mais fazer repetições de reserva. Explica-me como. Claro que isto não era mais difícil, é mais fácil em treinados, porque um treinado eu conseguia levá-lo até à falha porque sabia que ele tinha tolerância. E eu dizia, lembras-te daquela sensação que tu tinhas quando não conseguiste fazer mais nenhuma? Pronto, aí conseguias fazer 0. E depois eu digo, não queria que ele falhasse naquela, por exemplo, sei lá, não queria que o volume caísse tanto de uma rep para a outra. Dizia-lhe assim, agora fica a 2 repetições, só consegues fazer mais 2. Quando te sentires, olha, só vou conseguir mais 2, tu dizes, não consigo mais. Eu acho que no treino de força é capaz de resultar mais do que a percepção subjetiva de esforço. Pronto, Bruno, tu, e muito bem, tocaste aí num ponto, e podemos já falar nisso, que é, há três questões não, há 3 pontos, não são questões, que aumentam aquilo que é a fiabilidade da utilização da escala. Nomeadamente, isso que tu acabaste de dizer, ou seja, ter o esforço associado a um máximo. Claro, por isso é que a treinados, convém. O atleta. Exato. Sim. Para a pessoa saber que aquele foi o teto. Ou seja, eu só posso encher até ali. Percebes? Eu só posso pôr até o 10. O 10 é tipo esborda. Não dá. Estás a perceber? Então é pertinente que se tenha a tarefa associada a um teste máximo. Depois, as outras 2 questões e os outros 2 pontos que devem ser colocados é a familiarização da escala e saber muito bem aquilo que realmente a escala nos está a demonstrar. Mais uma vez, têm que ser treinados. E depois também o uso, e o conhecimento e a familiarização com a tarefa. Ou seja, o indivíduo, mais uma vez, tem que ser treinado. E agora tu dizes, Maldini, então, tu com os treinados não utilizas a escala. Eu utilizo. Mas sabes que tem mais erro. Agora claro. Sim, vai ter muito mais erro. Claro. Então, o treinado já foi destreinado. Ele pode saber que agora é aquilo, teve de aprender aquilo. Ou seja, faz parte do processo. Faz parte do processo tu teres ali a escala presente. Agora, claro que eu não dou tanta importância à escala num destreinado do que com um treinado. E, aliás, eu não dou tanta importância à escala num treinado que nunca treinou comigo do que com um destreinado que já costuma treinar comigo. Estás a perceber? Claro. Seja, o treinado pode não estar a associar aquilo que é o treino dele àquilo que faz com a escala. São coisas completamente diferentes. Por isso é que ter a tarefa conhecida é importante, ter a familiarização com a escala é extremamente importante e ter a escala associada a um teste máximo. Eu dou-te o exemplo, por exemplo, no doutoramento, e tu também fizeste lá a parte da amostra, fiz? Exatamente, da primeira experiência. Que foi eu sei o que era um 10, eu sei o que era um 10. Quando acaba um teste máximo, nós, no teu caso isso não aconteceu porque nós não queríamos ter a escala associada, mas nesta parte que eu estou a desenvolver agora já temos.
Quando, vamos imaginar, num teste de rampa incremental, isto é, o indivíduo começa com X e minuto a minuto é incrementado mais um bocado e mais um pouco, até esbordar. Quando esborda, para, descansa. Está feito, é isso. E este foi o 10. Ou seja, e durante a escala, tu estás sempre a tentar que a pessoa, tendo em conta aquilo que é a tarefa que está a executar, se tente imaginar, ora bem, eu agora devo estar num patamar de 4. E o teste continua. Passado mais um pouco de tempo, eu agora devo estar num patamar de 6, 5. E assim, olha, está aí o Carreiras. Carreiras. O Carreiras fez parte também da amostra. O 10 é quando, tipo, não dá mais. Não consegue andar mais, cai para o chão. Cai para o chão. Basicamente. Portanto, também convém que sejam treinados, senão é uma pancada um pouco agressiva no sujeito. Exatamente. Isto entramos em duas questões que eu queria fazer. No contexto do fitness, parece ser mais eficaz em aulas de grupo ou em personal trainer, e depois como é que tu ensinavas a cada um? Por exemplo, nas aulas de grupo, tu pedias às pessoas para chegarem mais cedo, ou tu, em vez de dar os 45 minutos de aulas, perdias 5 minutos da aula para ensinar aquilo? E como é que tu ensinas isso às pessoas? Que acho que quem está a ouvir isto precisa de saber, ok, a escala serve para isto, ela dá-me isto, mas como é que eu ensino aos meus alunos isto? Olha, o João está a dizer, eu cheguei ao 10 e ainda fui correr 12 km. Sabes porquê que o João chegou ao 10 e foi correr 12 km? Porque o João não chegou a um 10 real. E ele próprio disse que se baldou naquele teste. Portanto, Pá. não dá. Ó João, eu fiquei no chão, pá, aí meia hora, meu. Sabes? Eu queria vomitar dentro da máscara. Eu estava sempre a perguntar 10 em 10 segundos, posso tirar a máscara? Posso tirar a máscara? Pois é, meu. Não fiz mais nada, fui dormir a seguir. Então, estavas-me a perguntar... Como é que ensinas em diferentes contextos? Okay. Isso parece ser mais vantajoso em personal trainer ou em aulas de grupo? Tu que já deste aulas de cycling ou Pronto. qualquer coisa de bicicleta. Sim, já dei. E a parte do meu mestrado foi com esse objetivo. Foi o estudo, passou pelas aulas de cycling. Estão os meus alunos a rir-se. Alguns já passaram por isso, deve ser por isso que se estão a rir. Então, aquilo como eu te disse, tens aí dois tipos de esforços totalmente distintos. Então, eu não utilizaria da mesma forma, porque o contexto varia. Então, se o contexto varia, eu também vou ter que variar a forma como eu utilizo as ferramentas. E eu posso aqui tentar explicar como é que eu faço naquilo que são as aulas de grupo, que já exatamente antes, e naquilo que é a parte do treino de força. Então, nas aulas de grupo fica mais difícil. Porquê? Primeiro, porque entras numa sala e tens 30 pessoas ao mesmo tempo. Todas diferentes, por isso. Completamente. O que é que eu tento? É assim, numa fase inicial é difícil, eu não as vou associar a um esforço máximo, eu não vou ter... Vou acreditar que elas já são familiarizadas com a tarefa. Vamos imaginar que eu fui lá uma aula naquele ginásio, entrei lá de paraquedas, caiu o Rui Maldini e foi dar a aula para 30 pessoas. Eu vou acreditar e vou tentar perceber, à medida que elas vão entrando, se já são familiarizadas ou não, ou se tem alguém a experimentar, e essas coisas todas. Mas vou acreditar que elas já são familiarizadas, e as que não forem, eu terei um tratamento totalmente diferente. Totalmente diferente. Tentar individualizar dentro da aula. Sem dúvida. Máximo possível. Sem dúvida. E depois, como é que eu quero isto? Eu, numa fase inicial, quando estou a tentar explicar a escala a quem faz aulas de grupo comigo, ou fazia, porque eu agora já não dou aulas de grupo, é o quê? Não especificar valores, 4, 6, 8, 10, tentar-lhes dar aquilo que eu te disse, os outros tipos de ancoragens que eu tenho associados à escala, tentá-los usar dessa forma, do género, sentir relativo, imagina numa aula de indoor cycling, começar a sentir algum desconforto localizado nas pernas, começar a sentir uma maior necessidade de ventilar com mais frequência, tentar sentir uma maior necessidade de respirar com maior frequência, sentir o batimento cardíaco um pouco mais acelerado que o normal. Ou seja, eu tento dar ancoragens para a pessoa conseguir. E depois, aos poucos, vou caracterizando essas descrições em números.
estão a ver isto, isto e isto, mas isso não é na primeira aula tudo, né? Isto, isto e isto está associado de 0 a 10 a um valor 6. E assim dar seguimento à parte que eu ensino. Só que lá está. Uma coisa é ensinar de 1 para 1, outra coisa é ensinar 1 para 30. Exato. Vai haver mais erro? Vai. Não tenho qualquer tipo de dúvidas relativamente a isso. Agora, é melhor fazer isso que não fazer nada? É. Claro. É melhor fazer isso do que estar só lá aos berros e a curtir a música e as luzes a arrebentar por todos os lados. Opá, eu não me identifico com isso. Peço desculpa, não me identifico nada com isso. Nunca me identifiquei e cheguei a ter em alguns ginásios que trabalhei. Na altura era um pouco mais irreverente, hoje sou mais calmo. Cheguei a ter alguns stresses por causa disso, porque a minha, por exemplo, dou-te aqui um exemplo muito fácil relativamente às aulas do grupo. Eu sei, por exemplo, está aqui o Ricardo Moraes, que foi nosso aluno na especialização de Strength and Condition Specialist da Weiser, que tu também estás a tirar, mas na segunda edição, que é lá de baixo do fundão. Eu sei que ele dá muitas aulas de grupo. E eu sou-te muito sincero, alguns dos problemas que eu cheguei a ter em ginásios era porque eu estava a fazer a aula, vamos imaginar, cycling, o body pump, o que for, a localizada ou o pilates. Eu não tinha qualquer tipo de problema e ninguém me impediu para isso. Eu não tinha qualquer tipo de problema em sair da bicicleta ou sair do meu palcozinho ou sair de qualquer lado e ir tentar individualizar aquilo que era o treino do meu cliente. Não tinha qualquer tipo de problema com isso. Percebes? Ao que, em alguns ginásios, me chegaram a chamar a atenção por causa disso. Eu disse, olha, desculpe, mas eu não vou deixar de fazer isso. Porque eu assim consigo chegar muito mais próximo das pessoas. O que eu quero e para aquilo que eu... não, mas nós pagamos para tu fazeres a aula. Eu disse, estão enganados. A mim pagam para eu dar a aula. Para dar aula, não é para fazer a aula, claro. São coisas diferentes. E alguns dos ginásios, assim, alguns, fui lá, mas lá está, atenção. Eu não faço isto na primeira vez que chego ao ginásio. Ou seja, o ginásio não me conhece de lado nenhum. Eu tenho que ser um pouco inteligente também na forma como consigo lidar e consigo ser, digamos, reconhecido naquele ginásio. Não é chegar lá, eu sou o maior, quem quer fazer as coisas da minha maneira faz, quem não quer, azar-se embora. Também não tenho essa postura. Mas uma das vezes, e aqui curioso, jeito de curiosidade mesmo, havia um ginásio que, quer o dono, neste caso era uma dona, quer a dona, quer os próprios alunos estavam habituados a que o professor fizesse a aula a rasgar sempre. O professor tinha que ser o exemplo sempre a partir lenha. Até que houve uma altura, uma aula, a aula estava a começar tipo há 2 minutos. Estava mesmo a começar. E bicicletas todas cheias. Acho que eram 28 bicicletas. Ou seja, estavam 27 a ser utilizadas e a 28ª a minha. Pronto, perfeito. Chega um senhor que costumava fazer as aulas com frequência. E veio ter comigo, bate à porta, a entrar na sala, e entra e olha assim para mim, está cheio, professor? E eu disse, está, Sr. João. Diz ele assim, pronto, deixa estar. Eu disse, não, deixa estar não. Espera aí. Tirei a minha bicicletazinha do palco. Claro. Mas e você? Eu disse, tranquilo. Eu não preciso fazer, Sr. João. Eu já fiz 5 antes de chegar aqui. Pode ser aqui e faça algo. Ainda bem que você veio. Ainda bem que você veio. Eu já fazia isso noutros ginásios que dava aulas. E dei a aula toda maior. No final foi chamada a atenção. Fui chamada a atenção, a dizer que não devia ter feito isso, Rui, não deves fazer isso, se a aula está cheia, não sei o que mais. E eu virei-me naquele caso para a dona e disse, olha, pronto, você tem o direito de me exigir aquilo que eu devo fazer. Completamente de acordo. Mas olha, e depois, entretanto tive sorte também, não é? Para tudo é preciso um bocadinho de sorte. Entretanto, quando eu estou a ter esta conversa, o Sr. João bem, está a passar. Bate-me as costas e diz, professor, muito obrigado por fazer a aula. E diz assim a brincar, se eu não fizesse a aula já ia reclamar. E eu, pronto, Sr. João, não tenho que agradecer, eu é que agradeço você vir e tal. E aí, de género, pois, o que é que eu prefiro? É ter a aula cheia e os clientes satisfeitos? Claro. Ou ter um professor sempre a partir lenha lá em cima, percebes? E pronto, e aí fui tendo alguma sorte e alguma facilidade
em alguns ginásios continuarem a gostar de mim e do meu trabalho. Mas nem sempre foi fácil, porque há muito este paradigma relativamente às aulas de grupo. É as regras do fitness. Hoje em dia já está um pouco diferente, mas para melhor, quero eu acreditar, mas essas coisas ainda vão acontecendo. E neste momento, por exemplo, a escala é fundamental. Há pessoas que são mais distraídas por natureza. Há pessoas que não te ouvem, não estão tão atentas àquilo que tu dizes. É fundamental tu dirigiste àquela pessoa, ou seja, e tentares perceber, olha, tento fazer desta forma, eu acho que você está com um bocadinho de carga, não está muito difícil agora. E a pessoa até está... Realmente... Tu queres que a pessoa esteja num 8 ou num 9 e a pessoa já está a bufar por todos os lados. Tu vais lá, de forma delicada, dás uma volta pela sala e dizes, olha, tente reduzir um pouquinho aquilo que é a sua intensidade, porque senão nós ainda temos que aguentar aqui mais 1 ou 2 minutos, não sei, estou a dar um exemplo. Convém que você baixe um bocadinho, senão daqui a pouco vai estar sem conseguir e vai baixar e não vai entrar naquilo que será o treino. Percebes? É preciso conseguir individualizar. Quando tens um aluno a iniciar, opa, aí é totalmente diferente. Eu não quero saber da escala, não quero saber de nada. Não. Quero é que ele faça a aula, se sinta o máximo confortável que conseguir, que estar sentado 40 ou 50 minutos num banco de uma bicicleta de cycling, só por si já é desconfortável. Portanto, eu quero é que ele termine a aula, se sinta enquadrado, tenha gostado minimamente da experiência e que volte passado uma aula ou uma semana, o que for. Porque não vou estar preocupado, X% de intensidade e agora tem que estar a um 8, tem que estar a um 9. Isso é irreal. Isso é irreal. E em PT, como é que tu ensinas a escala aos teus alunos? É assim, há alunos também que não os vou submeter, por razões óbvias, a um teste máximo. Sim, claro. Então, estou a assumir que não fazemos testes máximos a ninguém, porque vai ser difícil encontrar até clientes que tolerem fazer testes máximos. Eu tenho clientes que, se estivermos a falar de uma repetição, a ir até à falha muscular momentânea, eles são gajos disso. Sim. Depende da pessoa. Estou a falar dos nossos clientes reais, os que são menos tolerantes. Pronto. Aí o que eu tento é jogar com o desconforto associado, percebes? E primeiro, claro, tenho que garantir que ele está extremamente bem familiarizado com a parte técnica, ou seja, com os exercícios, com o espaço, com as máquinas, com a forma de fazer. Lá está, então a escala só vai ser importante depois isso vai ser só num espectro de progressão muito lá à frente, tem muita coisa para saber antes. Sim, sem dúvida, Bruno. A única coisa que eu, às vezes, numa fase mais precoce, posso perguntar, e é um pouco a escala, mas simplificado ao mais alto nível, é do género. Está muito difícil. Conseguia fazer mais 3 ou 4? Ou já estava mesmo a chegar perto do final? E recolho ali alguma informação, vale o que vale, e então tento ajustar ou não a próxima série, de que forma eu conseguir, percebes? E assim vou começando a soltar um pouco aquilo que será a subjetividade associada à escala. Está muito difícil, conseguia mais. Percebes? Por isso é que aquilo que tu disseste das escalas de repetições de reserva. As repetições de reserva também são muito úteis. Muito úteis. Mas aquilo que tu disseste não é válido, mas não é tão fiável, que é tu pedires a priori quantas repetições queres que ele não faça. O mais fácil é o contrário. É ele fazer e no final te dizer quantas é que ainda tinha para fazer. Por exemplo, olha, vais fazer 6. E quando chegares à sexta, paras e dizes-me quantas é que te faltavam fazer. Percebes? É mais fiável isso do que tu lhe dizeres, olha, vais fazer e quando te faltarem 2, paras. E ele faz. Estás a perceber? Isso também uma pessoa a ver, se já estiver a fazer muitas, também mandas parar. Eu estou já assumindo que... Sim. Sem dúvida. E isto pode-se associar a uma pergunta que foi ali há bocadinho. Mas as perguntas vemos depois, não é? Sim. Eu estou a apontar aqui. Ok. Que acho que foi... Já não sei quem é que foi que falou da PSE e do VBT. Foi o Eloy. Eu apontei aqui. E a do futebol... sobre isso, mas podemos conversar um pouquinho sobre isso. Sim. O Ricardo Alves também eu já tinha preparado uma pergunta aqui do futebol, por isso está descansado que a dúvida vai ser esclarecida. Se não ouvis agora, depois ouves no Spotify ou no iTunes quando a empresa a Apple aceitar o meu pedido para aquela porcaria entrar. Ainda não já conseguir ver as coisas.
É só por causa do Zé Afonso, para ninguém. Pronto, já deste alguns feedbacks, o que é que a pessoa tinha a dar. O iniciado, lá está, temos mais coisas que nos preocupar do que a escala, muito mais, ele saber o que é que tem de fazer, o que é que tem de mexer, o que é que tem de estar parado. Pá, eu o iniciado, sou-te sincero, eu tenho muita, mas muita consideração mesmo pelas pessoas que começam a iniciar o exercício. Muita Claro, consideração, porque são elas também que me fazem ganhar dinheiro. Bem, e numa aula de grupo, eu dou muita atenção a uma pessoa que está a iniciar. Muita mesmo. Muito mais atenção do que os meus outros alunos todos. Dou mesmo muita atenção a perceber como é que uma pessoa se está a sentir ao longo da aula. Mesmo muito. Quem já fez aulas de grupo comigo sabe que eu dou mesmo muita atenção a uma pessoa que está a iniciar. Porque aquilo é um ambiente diferente do que ela está habituada. Ela provavelmente pode não conhecer as pessoas que estão à volta dela. Não conhece o contexto, não conhece a tarefa. Meu, aquilo é uma agressão só por si, só estar ali já é uma agressão. Meu. passar o torniquete. Só passar o torniquete. Completamente. Portanto, eu tenho muita consideração para essas pessoas e eu tenho mesmo muito cuidado. E, lá está. Eu posso não lhes dar estes feedbacks todos de escalas e esforço e desconforto, mas eu estou muito atento àquilo que são os sinais que ela me vai transmitindo em termos de vigor, como é que ela está, as expressões faciais, a ventilação, o tremor associado à Claro. tarefa. Eu dou muito, muito valor a isso que a pessoa me dá inconscientemente quando está a fazer exercício. Dou muito valor a isso. E então, no treino de força, num ginásio, para mim, agora eu faço aqui, eu costumo dizer isto às vezes, para mim o ginásio, a musculação, não é? O treino de força, é uma aula de grupo, meu. É uma aula de grupo, às vezes pior. Porque tens numa sala muito maior, muito mais gente a treinar ao mesmo tempo e a fazer coisas diferentes. O ginásio, a musculação, é uma aula de grupo. Só que as pessoas não a intitulam como tal. Agora, eu, numa aula de musculação, no treino de força, eu também dou muita atenção quando estou a trabalhar na sala com muita gente e uma pessoa vem iniciar, como é óbvio, eu não estou tão preocupado com números e isso, mas digo sempre à pessoa, olha, faça X, mas sinta que quando termina essa X, ainda conseguia fazer mais 2 ou 3 ou 4 eventualmente. Sinta-se confortável. Pá, porque lá está, aquilo só por si já vai ser uma agressão à pessoa e eu não quero que seja ainda mais agressivo e que ela no outro dia, se puder não lembrar de mim, eu agradeço. Está certo. Tem aulas de grupo, por exemplo, cycling, parece haver uma correlação boa com isso. Mas, por exemplo, uma aula de body pump. Atenção, tu se fores ler os artigos de cycling, né, e faz parte daquilo que eu estou a estudar, tu se fores ler os artigos, eles não te relacionam bem a escala. Não? Não, como disseste que usavam mais em esforços duradouros, eu pensei que. Só que tens aí um problema. E os duradouros, quando eu digo, era tipo 20 minutos, ou 30 minutos, ou 40 minutos a correr uma intensidade X. Não, Percebes? ok. Porque é que acontece nesses artigos? O trabalho que eu estou a fazer é nesse sentido, no doutoramento. E o que é que surge? Imagina, o que é que eles fazem? Eu utilizo, aqui também posso, agora que estava-me a esquecer, quando tu perguntaste a diferença das escalas, eu utilizo de forma diferente para os dois contextos. Isto é, eu quando estou no cycling, eu digo o que quero à pessoa, ou seja, um valor, uma expressão, uma resposta, alguma coisa, eu digo o que é que quero e a pessoa ajusta a sua carga. Ou seja, eu indico a percepção subjetiva de esforço pré o acontecimento. No treino de força, eu utilizo de outra forma. Eu tento perceber logo após, o efeito que aquilo que eu fiz teve na pessoa. Logo após, já passado alguns minutos. É sim, tens aí duas... Porque se for logo após, ela pode associar à última série que fez e não ao treino todo. Por isso é que. Não. Estou a dizer série após série. Ok, série após série. Não se deve fazer logo após a série. Da mesma forma que, por exemplo, no futebol, e pegamos já nesse assunto daqui a pouco, não se deve fazer logo após o treino. Por uma razão muito simples. É que tu podes estar a supraestimar
porque ainda estás tipo, muito fatigado ou muito dolorido, Exato. pá, por algum motivo, e posso estar a superestimar aquilo que é o valor que estás a dar na realidade. Então, por exemplo, se for série após série, convém que tu faças, não podes esperar 2 minutos nem 3 minutos, que senão a outra série já começou. Mas esperar tipo uns 20 segundos, uns 30 segundos, até perguntares o esforço à pessoa e ela te dizer, percebes? Ou seja, e quando é no fim do treino, no caso de futebol, convém esperar sempre tipo 20 minutos, 30 minutos, ou seja, ir tomar o banho e vir para eles te relatarem o valor da sessão inteira. Ou seja, eu utilizo de formas diferentes. E nos artigos, porquê? Estou aqui Só uma eu, coisa. o advogado do diabo, diz. Só uma coisa, não digas já aos artigos, lembra-te desse pensamento, está quase a passar 1 hora e para não isto não ir abaixo e ficar cortado. Pessoal, a gente vai sair, já vamos entrar, só 1 minutinho, que eu tenho de ir ali, tenho de ir à casa de banho, já bem. Eu volto a entrar, por isso, esperem 1 minuto, 2 minutos, que eu e o Rui Canário já voltamos, está bem? Ótimo. Até já, pessoal. Até já. Para quem está a ouvir no Spotify, agora vamos começar a segunda parte do episódio número 7 do Exercise Matrix Podcast. Estamos a falar sobre a percepção subjetiva de esforço e como é que ela pode ser utilizada no desporto e como pode ser utilizada em contexto de aulas de grupo e de personal trainer. E estejam atentos que ainda temos muitas perguntas. Quem está a ouvir aqui na live pode continuar a fazer perguntas que eu estou a apontar e depois ao fim vamos fazer as perguntas todas aqui ao Rui Maldini. Se ele souber, responde. Se não souber, ele vai para casa. Como se ele pudesse ir para mais algum sítio. E responde. Vamos ver se conseguimos ter o mesmo número de pessoas. A quem está a ver, eu só peço que, se possível, que mandem para os vossos amigos esta live, para que o máximo de pessoas possa aprender alguma coisa e que depois, quando toda esta pandemia passar, possa aplicar coisas novas e aumentar a qualidade do treino para os seus alunos no ginásio, querem professores de aulas de grupo, querem treino personalizado, que as pessoas depois desta pandemia vão ser muito mais exigentes e para pagar o que pagavam antes vão querer muito mais. Entrou agora o Ruben Moreira, que foi o meu aluno o ano passado em desporto. Já estou a partilhar, obrigadinho. Na UTAD, e ele vai querer desenvolver um trabalho também muito interessante. E eu até vou tentá-lo ajudar nesse seguimento, que é aquilo, para pegar também daqui a pouquinho já no assunto, que é aquilo que o pessoal do indoor cycling fazia muito nas aulas de grupo, nos artigos. Ou seja, eu espero já mais um bocadinho, eles fazem a caracterização da aula. E ele está ligado ao CrossFit, ele vai querer utilizar a percepção subjetiva de esforço para caracterizar o esforço que está associado ao treino, ao desafio, ao UD, percebes? E não como forma de prescrever a intensidade durante o treino, estás a perceber? Sim. Essa é a grande diferença. Mas pronto, já temos mais um pouquinho. Mais uns 30 segundos, já temos mais ou menos o mesmo número de pessoas que tínhamos já antes. Quando quiseres. Começar. Exato, só mais um bocadinho. Olá pessoal, voltar para os 40, estávamos 40, mandem para aí para o povo todo, ninguém tem nada para fazer agora, por isso. Vocês para ouvir isto tinham de pagar em contexto normal, isto é serviço público, eu devia ganhar um subsídio do Estado, pá. Em vez de andarem a pagar... em vez de andar a pagar a RTP. Bem, vamos voltar ao assunto onde nós estávamos. Estavas a falar associado ao desporto, passado 30 minutos do treino de futebol. Sim, e estávamos a falar também daquilo que são as aulas de grupo e os artigos, como estavas a falar. Porque o que eles normalmente costumam fazer é associar a escala, por exemplo, fazias a aula, não é? E depois perguntavam-te a percepção subjetiva de esforço do global, ou seja, do grosso. E aquilo que eu faço, e aquilo que tenho feito e desenvolvido no meu doutoramento é, então, se uma aula de indoor cycling tem picos de intensidade variados ao longo daquilo que é os 40 ou 50 minutos de aula, eu quero conseguir controlar cada momento da aula. E se eu quero conseguir controlar cada momento da aula, eu vou prescrever a intensidade
pela escala de esforço, mas no momento, e não só caracterizar o esforço. Por exemplo, no CrossFit, que era aquilo que eu estava a falar do Ruben, não dá para fazer isso. Porque eles estão sempre a partir lenha, não é? Exato. Tu não vais estar a dizer para eles fazerem isto ou fazerem aquilo. Tu queres é utilizar a percepção subjetiva de esforço, se calhar, para caracterizar um desafio mais longo, um desafio mais curto, um desafio mais intenso, um desafio menos intenso, e depois conseguir correlacionar essa variável, a percepção subjetiva de esforço, com outros parâmetros, como por exemplo o lactato, como por exemplo a frequência cardíaca, e mais alguns, percebes? Pronto, por aí fora. Agora, nas aulas de grupo e no treino de força, tem que ser um pouquinho diferente a sua utilização. Muda o contexto, tem que mudar a forma como ela é utilizada. Sempre. Não vale a pena. Achas que o valor, por exemplo, passado aqueles 30 minutos, por exemplo, houve um treino de futebol, já entrando agora um bocado na performance e menos no fitness, também tem pessoas aqui a ouvir da performance, de forma a gerir a carga, achas que, por exemplo, eles avaliaram aquele treino como 8, tu já sabes mais ou menos a carga que treino, escreveste para aquele treino, e multiplicar essa carga pelo valor da percepção subjetiva de esforço. Achas que a variável percepção subjetiva de esforço pode ser incluída na fórmula do volume de treino, nesses casos? Tu confundiste meio um bocado agora com a pergunta, mas para ver se eu percebi direitinho aquilo que tu me estavas a perguntar. Imagina, os meus atletas, num jogo de futebol, ou que for uma modalidade coletiva, no final do treino, ou no final do jogo, caracterizam o bolo, tudo, como um 8. Por exemplo, sim. E tu pegas nesse 8 e multiplicas pela duração. Neste caso, imaginando se for um jogo de futebol, pelos 90 minutos. E utilizar essa unidade arbitrária como sendo caracterização do volume do jogo. É isso que me estás a querer dizer? Sim. Sim, é isso mesmo. É isso que é feito no futebol. Ou seja, no futebol o que é feito, eles depois associam isso também a quantificadores de carga externa. Como, por exemplo, os quilómetros e o high speed running, que é a velocidade máxima de sprint que o atleta atingiu, quantas que atingiu, ou seja, tem outros parâmetros de caracterização de carga externa. Mas de carga interna, aquilo que fazem é a percepção subjetiva de esforço, e é assim dessa forma que tu disseste, ou seja, eles normalmente perguntam após 20, 30 minutos, anda sempre a tornear esse timing, e perguntam a caracterização do esforço, do grosso, do geral, do treino todo ou da sessão toda, e pegam nesse valor e multiplicam pela duração do treino ou pela duração do jogo. E então, dessa forma, depois conseguem fazer o controle da carga, que aí o Peixoto é que percebe melhor disso do que eu, conseguem fazer o controle agudo, ou seja, do jogo, e fazer o controle depois de vários treinos e várias semanas, fazendo o controle crónico daquilo que está a ser a carga de treino, que é o rácio agudo-crónico, que surge daí desse tipo de valores. Por exemplo, continuando na área de performance, no desporto, a utilização da PSE antes, durante e depois do treino. Qual é o porquê de usarem esses diferentes momentos e o que é que cada um desses diferentes momentos e cada valor que a PSE dá utilizando nesses momentos? Porque assim, eu vou-te dizer aquilo que é a justificação que utilizavam. Primeiro, inicialmente, quando se quis controlar isto da carga interna, pronto, começa a surgir no futebol, porque é o futebol o mais estudado também. Desporto rei, claro. Exato. Começa a surgir por aí. Eles inicialmente queriam utilizar o lactato. E o lactato entrava numa fórmula. O que é que o Peixoto disse aí? Se existe alguma... Eu distraio-me com isso, mas desculpa lá. Já tinha essa pergunta aqui, ó Peixoto. Pronto. E então, o que eu estava a dizer? Eles inicialmente queriam fazer isso através do controlo do lactato. Percebes? Só que em termos logísticos ficava muito complicado, né? Depois pensaram em fazer através da frequência cardíaca, ou seja, ter um quantificador de carga interna para depois fazer lá as fórmulas deles e verem em que zonas é que andar, não sei o que mais. Só que acontece, devido aos contactos, o monitor de frequência cardíaca muitas vezes não captava. Ou saía, ou escorregava,
e não captava de forma eficaz aquilo que eram os batimentos, ou tinha interrupções ao longo do Da uso, sessão do treino, sim. mil e uma coisas. Então eles começaram, Ei, foi o Robertson, isso. começou a utilizar isso associado ao esforço, utilizar a PSE. Então, pronto, a proposta dele é essa, é chegar a uma unidade arbitrária, que é o valor da percepção subjetiva de esforço do grosso do treino, do jogo, do que for, daquilo que tenha sido, vezes o tempo, para depois conseguir ter valores daquela sessão e depois no futuro comparar com outro. E há alguma associação entre altos níveis de PSE e maior índice de lesão? Por exemplo, um jogador que no fim do treino ou do jogo esteja sempre a dizer isto foi 9, isto foi 9, isto foi 9. Há alguma associação? Pronto, assim, isto aqui serve da minha forma de ver as coisas. Eu não gosto de ver um valor de forma isolada. Isto é, Claro, claro, sim, sim. PSE e ver na PSE Não estou a dizer que tudo. não estou a dizer causa e efeito, claro. Exatamente, eu não gosto de Está ver. correlação. Agora, esses níveis, não quer dizer. Se isso acontecer, eu acho que o mais ponderado será falar diretamente com o jogador e tentar perceber o que é que se passa. Se os níveis de sono andam a ser os esperados, se a sua alimentação também anda a ser esperada, e há bocado entrou aí um nutricionista que trabalha no futebol, que eu vi com o Filipe, se a parte da alimentação está a ser equilibrada, e conseguir perceber de onde é que origina aquele valor. Ou se é só uma má interpretação. Que pode ser. Percebes? Imagina, um treino muito intenso pode não ser um treino que tenha sido extremamente desgastante. Se é que me faço entender. Sim, sim, Uma sim, coisa sim. não liga à outra. E os níveis de fadiga podem não estar associados a valores de PSE alto. Percebes? Portanto, valores sempre em cima pode estar associado a uma maior probabilidade de lesão, não pelos valores em cima, mas depois pela monotonia, que é aquilo que o Peixoto também falou já, e ele fala disso no controle da carga de treino, que é haver não só um controle do rácio agudo-crónico, mas também haver um controle da monotonia. De que forma é que os valores de PSE estão a oscilar naquilo que é o controle longitudinal do atleta. E isso sim, a monotonia associada ao treino pode haver uma maior correlação com o índice de lesão. Mas lá está. Correlação não significa causalidade. Causa e efeito, claro. São coisas diferentes. Os esportes coletivos ou os esportes individuais, achas que há algum que sirva, que tenha mais benefício com esta escala? Todos têm benefícios, mas se calhar é mais fácil de utilizar em um atleta individualmente do que numa equipa inteira. Vou-te dizer, mas lá está, opiniões só. Minha opinião. Porquê é que é mais fácil utilizar à partida num atleta individual? Porque à partida os atletas individuais são mais disciplinados. Um atleta individual porque depende mais dele. Um gajo que acorda às 6 da manhã para ir nadar para uma piscina, tem que ser altamente disciplinado. E então por aí pode ser mais fácil, percebes? Agora, não vejo que isso seja uma fraca utilização nos desportos coletivos. Não digo que isso seja assim. Agora, acredito que se calhar é mais fácil um atleta individual, da mesma forma que é mais fácil um personal trainer ou numa aula de grupo, entendes? Não vejo aí questões em termos de grupo ou modalidade, vejo mesmo uma questão de prática e logística para a utilização da mesma. Para além do que falaste, que mais indicadores é que a PSE pode dar em desportos coletivos? Para além do que nós falámos, da monotonia e do valor da carga. Basicamente, a percepção subjetiva de esforço mesmo só é utilizada para quantificar a carga de treino pós-treino. Tu depois tens outro tipo de questionários que também são subjetivos, mas não têm a ver especificamente com aquilo que é a PSE, no seu estado mais puro,
tens os questionários do wellness, os questionários de prontidão, que não deixam de ser subjetivos e normalmente são associados pré-treino, ou seja, para tentar perceber se aquele indivíduo está predisposto para treinar ou para fazer o exercício ou não, percebes? Não é diretamente a escala que nós falamos aqui hoje da de Borg ou da de Omni, não são essas escalas, são questionários que têm na mesma associadas uma subjetividade, percebes? É mais Sim, 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 sim. Pronto, podemos já começar aqui as perguntas. Tudo o que eu tinha para perguntar já perguntei. O Eloy, a pergunta do Eloy, se há alguma associação entre o VBT e a PSE? Conheces alguma coisa nesse ramo? Olha, muito sinceramente, nunca li nada nesse ramo que relacionasse a PSE com o, com o VBT. BBT. Acredito que de certa forma haja, mas nunca li nada no que diz respeito a isso, sinceramente. Portanto, não te consigo responder. A única coisa que te consigo dizer, Eloy, que é provavelmente quanto mais perto da falha estás, maior será a descida em termos de velocidade. Portanto, eu quero acreditar que por aí exista uma correlação do VBT com a PSE. E existe a correlação da PSE com a escala de repetições em reserva. O Peixoto também disse. Portanto, aí, se existe com isso, também existirá com o VBT. Mas, sinceramente, e o Peixoto estuda melhor isso do VBT que eu, e ele certamente deverá saber se existe alguma coisa nesse sentido ou não. Mas, mesmo de forma solidificada, nem te consigo dizer isso, sinceramente. Ok. Em crianças, a PSE poderá ser uma boa. Há alguma idade mínima que acho que seja. Idade Claro, mínima, é sempre subjetivo, claro. Mas idade mínima não há. Agora, a escala de Borg e de Omni também já está validada para crianças também. Existe uma grande revisão sistemática nesse sentido. em contexto. Diz? Em contexto. Validade em contextos. A fazer o quê? Mesmo, bicicletas, é Ok. sempre por aí. É sempre por aí. A validade das escalas é sempre por aí. Isso é, percebes? Nunca é de outra forma. Eu estava a ver também se tínhamos esquecido de dizer alguma coisa. Mas e lá, há mais perguntas? Tens aí mais perguntas, alguma coisa? Estou a ver se. Pessoal, podem fazer A Kátia perguntas. Já fez uma pergunta. fez. Eu estou aqui à procura. Vou marcar a pergunta, que é mais fácil. A PSE dá resposta mais a nível central ou periférico? Sabendo que é difícil separar os dois. A PSE que é a PSE de esforço, dá uma resposta mais a nível central. A PSE-D, que é a PSE de desconforto, dá uma resposta mais em termos periféricos. E isto relacionado com o treino de força. É isso. Pessoal, se tiverem perguntas, podem agora fazer. Já estamos na ronda final das perguntas. Estão à vontade. Pode ser sobre este tema ou sobre outro tema. Preferência é sobre este tema, mas se tiverem alguma dúvida que queiram ver esclarecida sobre outro tema, eu e o Rui estamos dispostos a esclarecer as vossas dúvidas. Vamos dar para cima a ver se encontrar alguma pergunta. Pode não ter ouvido toda a gente a live. Se querem algum feedback, alguns sinais. Ora, eu tenho aqui uma pergunta. Quais as amostras químicas que se podem fazer para relacionar esses índices de esforço de forma objetiva? A nível químico? Está em baixo, olha. Eu marquei aí em baixo. Quais as amostras químicas que se podem fazer para relacionar esses índices de esforços de forma objetiva? É sim. Ele deverá estar a querer Deve ser dizer, deverá estar a querer dizer algo em termos sanguíneos, digo eu. Sim. Normalmente o que usam, e o mais fidedigno relacionado com esforços cíclicos ou não, é o lactato. Se bem que para quantificar, por exemplo, para quantificar o esforço, isto é muito interessante, e para quantificar aquilo que é o dispêndio de energia, porque o esforço depois estará associado àquilo que são as vias metabólicas, a CK não é assim tão fiável quanto isso, Guilherme. E associado a isso, não há nada que me consiga dizer que a parte anaeróbia é muito complicada de controlar. A parte anaeróbia do treino é muito complicada de controlar. Nós conseguimos controlar bem aquele limite
que passamos de aeróbio para anaeróbio. Anaeróbio. Agora, controlar o anaeróbio é muito complicado. É muito complicado. Existe depois alguns fatores, nomeadamente fatores que indicam o stress, que pós-treino podem ser, que a Guilherme disse, que pós-treino podem ser utilizadas para tentar quantificar o stress que aquele corpo foi induzido. Agora, malta, o stress pode ser muito mais do que aquilo que realmente foi o treino. Basta o jogador ter ido com uma noite pior dormida e mais alcoólica para um treino, e isso acontece, os valores vão estar completamente baralhados. Mais uma vez, a subjetividade pode ajudar nessa perspectiva. Agora, o gold standard para quantificar em termos Está a dar um bocado com falhas o teu. Repete aí o que estavas a dizer. O teu ainda está a dar com falhas. Espera aí. Mexe-te um bocado. Espera aí. Já está a dar melhor, já está a dar melhor. Está melhor? Vou perguntar aí ao pessoal se está tudo bem. É muita beleza. Ora, nem mais. Está é muita beleza. Se o peixe estiver aí, fica já com ciúmes, não é? Pronto, o que eu estava-te a dizer. Esses marcadores fisiológicos podem ser e são mais uma ferramenta. Não? Tá bom? Então agora sim. Agora está. Esses marcadores fisiológicos podem ser mais uma ferramenta a ser utilizada no controlo, mas devem ser associados a outros valores, percebes? E depois tens muitos valores. Normalmente aqueles valores associados ao stress são os valores que também associam à intensidade de esforço. Agora, aquilo que é o consumo de oxigênio que eu utilizo é muito bom para quantificar a intensidade em termos, lá está, anaeróbios e aquele limite que passa de aeróbio para anaeróbio por causa das trocas gasosas e tudo mais. Agora, quantificar o estímulo anaeróbio, hoje em dia ainda não há nada que me consiga quantificar isso com exatidão. Existem aquelas superfícies que são fechadas, que é através da calometria que conseguem isso, mas isso é irreal e é muito complicado de utilizar. Já o K4 e o K5, que é o analisador de gases, isso é irreal para a nossa prática, não é? Por isso é que o trabalho que passa pelo meu mestrado e que neste momento passa pelo meu doutoramento é tentar perceber de que forma é que uma ferramenta como a percepção subjetiva de esforço, que é só preciso imprimir num papel, se correlaciona e se nos dá valores em termos de esforço idênticos àquilo que nos dá a um treino controlado através do consumo de oxigênio. Isto pode explicar aqui muito rápido o que é a minha tese, que eu já fiz na parte do mestrado e estou agora a dar continuidade. 3 aulas diferentes, de cerca de 30 minutos, e o esforço é um esforço cíclico, onde tem mudanças de intensidade com alguma frequência. Em momentos chegamos a 90% do nosso VO2 pico, outros momentos estamos a 70% e outros momentos estamos a 50%, 60% do VO2. E o que é que eu quero perceber? Controlar a intensidade de 3 formas diferentes. Uma das aulas e um dos treinos eu controlo através da frequência cardíaca. Outro treino eu controlo através da percepção subjetiva de esforço. E o outro controlo através do gold standard, que é o consumo de oxigênio. O K4. Ver desta forma se existe alguma probabilidade de eu utilizar uma percepção subjetiva de esforço para controlar o meu aluno ou a minha aula, eu consigo ter alguma correlação com aquilo que são os valores do consumo de oxigênio. Percebes? Pronto, o meu trabalho passa por aí. Agora, lá está. O uso da escala é que fará a diferença. Como tudo. A diferença não vai estar na máquina, a diferença não vai estar no ginásio, a diferença não vai estar na aula de cycling. A diferença vai estar em quem explica a máquina, em quem explica a aula de cycling e em quem explica a escala. Essa vai ser sempre a diferença. Andarmos por onde andarmos, o gadget, neste caso, não vai ser a resposta nem o sucesso. É quem utiliza o gadget. Ok. E agora nesta fase que muita gente está a dar treinos online, achas que continua a ser uma ferramenta boa para ser utilizada?
Sim, sem dúvida, para tu tentares monitorizar de forma mais precisa. Agora, pode estar ainda mais associado ainda a um maior erro. E Claro, bem que o teu cliente já seja treinado. Eu quero acreditar que se estás a dar treinos online é porque o teu cliente já treinava contigo, ou assim, ou seja, ele já pode ter uma aprendizagem mais real daquilo que é a escala. Agora, pode estar ainda mais associado a erro. Mas isso, lá está. Quem não errou, que atire a primeira pedra. claro. É mesmo assim. Está aqui o Paulo a perguntar se há artigos que mostrem a diferença entre percepção de esforço e desconforto. Inclusive o Fisher e o Steele já lançaram uma escala diferente, uma escala de 0 a 10 para desconforto e uma escala de 0 a 10 para esforço. E eles diferenciam e eles caracterizam as diferenças, uma para caracterizar esforços de maior demanda em termos centrais e outra para caracterizar exercícios de maior demanda em termos periféricos. Porque aquilo que nós sabemos, tu com cargas inferiores será muito mais doloroso, digamos assim, e Mais mais desconforto. desconfortável chegares à falha. Portanto, muitas das vezes convém realmente fazer esta distinção. E Paulo, se tu quiseres, manda-me mensagem que eu depois envio-te esses artigos, são muito interessantes, envio-te esses artigos que fazem essa distinção entre esforço e desconforto que dá para tu perceberes. Porque aqui uma coisa que também é muito engraçado, não convém, e estamos a falar aqui todo à volta da percepção subjetiva de esforço, isto é tudo a carga interna que o corpo está a sofrer, não é? A percepção subjetiva de esforço é mesmo isso, é uma descrição da carga interna que o sujeito está a ser submetido. É muito importante ressaltar aqui uma coisa. Não convém, ou pode ser, não convém, pode ser contraproducente dar demasiados feedbacks em termos diferentes. Ou seja, sentir isto, sentir aquilo. Sim, sim. Falámos nisso no podcast com o Rubens. E como é que está? E está assim. E agora está mais difícil. Porquê? Se houver uma quantidade muito grande de feedback para a pessoa... Não consegue focalizar. E não é só isso. Vai-te falhar e vai-te parar muito mais rápido. Porque está a ter uma sobrecarga muito grande e está a dar demasiada importância a fatores internos e não vai conseguir dar o decorrer da tarefa. Quando tu te focas muito internamente, a tua performance externa vai ser prejudicada. Tu se queres ter uma performance externa, e seja ela levantar carga, seja ela correr mais rápido, tu não podes estar a fazer um sprint a pensar na forma como estás a pôr a passada. Claro. Não é? É contextos diferentes. Exatamente. Portanto, também não devemos maçar demasiado o nosso cliente, senão ele perde-se. Demasiada informação não é bem sobre eficaz e pertinente. Sobre comunicação e feedback, quem quiser pode ouvir no Spotify, é o terceiro episódio com o Rubens, da XS, muito bom, é que nós abordamos muito esse tema, o episódio já está lá disponível, tal como os outros 5. Se tiverem mais perguntas, podem continuar a fazer perguntas. Agora já estamos na ronda final de perguntas, até para não vos maçar muito. E se calhar alguns de vocês têm treinos para dar ou outras coisas para fazer. Estão à vontade para perguntar. Pode ser dentro deste tema, de outro tema. O Maldini sabe mais que uma coisa. Sabe para aí 2 ou 3. Não sabe muitas, mas... Isso já é um exagero. Saber desta já é um exagero. Já é muita coisa. Se mais alguém tem dúvidas, se não tiverem dúvidas, pronto, se não tiverem dúvidas, podem comentar. Para te agradecer o facto de lá estar, de me ter chamado. Já sabes que é sempre um gosto poder colaborar contigo, porque pronto, vais tendo um percurso que eu gosto e acho muito bem que o devas percorrer da forma que o estás a fazer. E mais uma vez aquilo que tu fizeste aqui é de louvar, não só por estarmos nesta fase da pandemia, mas também porque, aliás, já tinhas isto planeado antes? Já tinha isto planeado desde dezembro do ano passado. E eu sou testemunha disso mesmo. Portanto, de louvar essa tua forma de quereres passar informação. Tu bem querias lucrar alguns trocos com isso, mas não está fácil. Ainda tenho que criar o Patreon. Pessoal, isto aqui já está a dar para 150 euros de prejuízo, pá. Por isso, eu vou criar um Patreon. Se toda a gente der €1,
Olha, o Bruno Nobre acabou de entrar. Diz a ele que já pode sair. Já pode sair, Bruno Nobre. Já não estás aqui a fazer. Está acabado. Careca ali. Só Já aparece aqui para acabou. que vieste. Falso. Exato. Portanto, ele nunca ouve as minhas lives. Depois vem-me pedir desculpa. Ele que É tenha mesmo. visto o artigo que eu lhe mandei, que já é bom. Já chega. Pronto, e para te dizer, opa, muito obrigado pelo convite. É uma forma muito generosa de irmos conseguindo manter informados. E eu, não só as tuas, mas as lives de muitos colegas, tenho assistido e tenho gostado das iniciativas. É sempre proveitoso nós conseguirmos aprender uns com os outros, porque tu melhor que ninguém me vais conhecendo, e apesar de eu não fazer grande partilha em termos de redes sociais, daquilo que é o conteúdo, começa Começando de novo. gosto muito de partilhar e gosto muito de ir expondo aquilo que são as minhas opiniões. Não tenho problema de falar com quem que seja. Gosto muito de debater assuntos, porque ao fazer isso, eu aqui hoje automaticamente fiquei a perceber melhor ainda a PSE do que aquilo que percebia. Claro. O facto de me estar a fazer explicar isto faz-me também crescer enquanto profissional, e é um dos objetivos que eu tenho, é também conseguir passar cada vez melhor a informação que vou passando. Portanto, eu ao estar a passar informação também estou a aprender certamente, e tenho todo o gosto em poder colaborar, em poder partilhar a minha informação com quer alunos, quer conhecidos, quer colegas, quer outros professores, o que for que seja. Espero conseguir, espero mesmo, tenha conseguido ajudar de alguma forma toda a Pessoal, gente. se o Maldini ajudou, comecei a comentar aí em baixo, a dizer se foi útil o que ele disse ou se foi só uma perda de tempo de 1 hora e 26 minutos. Podes sair para ir ver o artigo da minha tese que eu te mandei. Podes sair, estás perdoado tu. Não, mas foi muito bom, foi muito produtivo. Volta Maldini já. Isto é só hashtag. Antes de vir o Maldini, ainda tenho, deixa ver. Já tenho 3 convidados, próximos 3 convidados. Já estou a tratar dos próximos. Por isso, próximo convidado já agora anuncio já que é o Afonso Muniz, que trabalha no Rio Ave. Um amigo meu e já foi meu colega, trabalhámos junto no ginásio. Vamos falar como é que trabalhar com atletas, pós-operatório, pós-lesões, que ele trabalha muito na parte, sempre em conjunto com o fisioterapeuta do clube, uma equipa de primeira liga, mas ele está mais com o sub-23 e todas as camadas jovens, ou seja, é uma pessoa que está habituado a uma grande rotina de trabalho, com vários espectros de idades, de 14 aos 23 anos, e acho que ele tem muita coisa produtiva para nos falar e muito conhecimento para transmitir, e eu aprendo muito com ele aprende comigo, e aprendemos sempre todos uns com os outros. Bem, pessoal, eu hoje Duvido que ele aprenda contigo, meu. É difícil, eu sei. Eu só sei de mecânica e malta, e mesmo assim. Tá. Eu ouço o Tom e eu penso, eu não sei um caralho disto. É mesmo, foda. É mesmo, às vezes. Pessoal, obrigado a todos que assistiram, obrigado ao Rui Lemos por ter aceito o meu convite. Rui Canário. É para saberem o teu nome. É para saber o teu nome. Ninguém tem dúvida. Ninguém sabe. Acho que está aqui, meu. Exatamente, é o careca mais lindo de Guimarães. Lá está. Segundo o que dizem, não é? Eu não sei. Obrigado a todos por terem assistido. Mal acaba esta conversa, eu vou já começar a fazer a edição e hoje à noite eu acho que já estará disponível no Spotify. Estou à espera que a Apple aceite a licença para ficar disponível no iTunes. Obrigado a todos, mal esteja disponível, partilhem com os vossos amigos. Se gostaram desta live, façam aí um printzinho e metam nas histórias, identifiquem-me a mim e ao Rui Maldini nas vossas histórias. Obrigado a todos, obrigado por terem estado presentes. Como diz o Camilo Lourenço, o que aconteceu aqui não aconteceu mais lado nenhum. Obrigado Maldini, tchauzinho. Tchau, filho, fica bem. Tchau pessoal, é de 1 de Abril. Engraçado. É.